O Samuel Benini tá conseguindo irritar o Rômulo Ribeiro, o judaizante Marasquim maçom. Então vamos assistir um pouco aqui, cara, o canal dele, cara. Porque eu tava lá na live do Marasquim agora comentando contra ele lá. E o que acontece, né? Depois eu saí, entrei de novo pra ver se meus comentários estavam lá, né? Justamente, né? Eu sou uma pessoa justa e honesta. Não, meus comentários não estavam. Por quê? Porque eles bloqueiam a verdade, né? Eles não querem que você saiba da verdade. Aí eles são narcisistas. Porque o Rômulo Ribeiro, lá no finalzinho do vídeo, disse que você podia reagir pra mostrar as verdades contra o Samuel Benini aqui e tal, né? Mas assim, cara, a única coisa que ele quer é ser falado. Então, já que ele quer ser falado, vamos falar mal dele aqui, né? E vamos reagir aqui. Tá de parabéns aí o Samuel Benini por irritar o Rômulo Ribeiro, tá? O maçom Rômulo Ribeiro. Inclusive, eles estão dizendo lá no vídeo deles lá, do Rômulo Ribeiro, que a cabala traz traumatismo nas pessoas, mas na verdade é o judaísmo, né? A religião judaica do Deus de Israel, o imundo, que só matou, destruiu, roubou as pessoas, né, cara? Então é muito triste, cara, a gente ver que aqui nesse mundo existe pessoas que vão levar todas as outras pro inferno por dinheiro, tá? Eles são pagos pra fazer o que fazem, um trabalho pro pai deles, o Satanás, aqui nesse mundo. Então vamos ver aqui o Samuel Benini. Onde seus espíritos são os mesmos demônios, os anjos que seguiram o próprio Satanás na Guerra Celestial. Estes hoje são seres errantes pela Terra. Esta Terra que estamos é justamente este lugar. Exatamente isso, porque quando caímos, existe os que caíram e que lutaram no céu por Deus, né? Porque tem uns que se fizeram carne, o Messias diz isso, que alguns se fez carne, por isso ele veio e se fez carne também, igual os filhos. Esses que fizeram carne, o Messias chama de filhos do Pai. Os filhos do Pai, então, estavam lá no céu com o Pai, todos eles. Uma porção deles se fez carne, desceu aqui, isso é Bíblia, tá? Desceu aqui, segundo as parábolas do Messias, tá? E se fez carne. Outra parte deles foi jogados aqui, porque eles lutaram e batalharam no céu. Então esses que batalharam seguiram o dragão, o imundo Deus de Israel, e foram jogados, atirados aqui. E sabe o que diz a parábola? Ai da terra, pois o dragão desceu, o diabo desceu até vós, cheio de ira. Então já tinha os habitantes do céu, né? Os anjos que lutou pelo Pai. Esses anjos, o Messias disse, alegrai aos céus, pois o acusador foi jogado na terra. Mas ai da terra, pois o diabo desceu até vós, mas ai dos habitantes da terra, pois o diabo desceu até vós cheio de ira. Então assim, o Rômulo Ribeiro tá enganando vocês, tá? O Samuel Benini tem razão aí com o vídeo dele, tá? E o que o Rômulo Ribeiro faz? Diz que o cara aqui vende curso, né? Mas assim, não tem problema nenhum com a pessoa vender curso. O problema é vender um curso mentiroso. Tá, Rômulo Ribeiro? Assim como você participou do curso lá do Humberto Voltz de sobreviver ao apocalipse, tá bom? Vocês tiraram dinheiro das pessoas e até agora o apocalipse não aconteceu e vocês fingem e negam e mentem que não venderam curso nenhum. O verso específico de Apocalipse mostra que esses espíritos estão na Terra, ou seja, nesta Terra, pois caíram aqui. Eu precisava falar, né? O Samuel Benini tá de parabéns, cara. Tá de parabéns, cara. Você conseguiu irritar o Rômulo Ribeiro, é porque nós temos razão. Mesmo que você tenha um entendimento um pouco diferente do meu e alguma coisa que a gente ainda não descobriu ainda, porque eu tô vendo seu canal agora, mas por esse vídeo aqui tá de parabéns, cara. Em Apocalipse 12, no verso 8 ao 12 está escrito: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás. Que inclusive é o Deus desse mundo, que o Marasquinha oculta de vocês, tá? O Rômulo Ribeiro, ele oculta de vocês. O Deus desse mundo é o Satanás, o Diabo, o dragão. Quando o Messias é tentado, o Satanás diz que ele ofereceu tudo pro Messias, tá? Esse mundo aqui pro Messias, o Messias não quis. Mas o Rômulo Ribeiro, ele quis tudo do mundo. Então ele é ocultista da maçonaria, tá? Ele é ocultista da maçonaria, tá bom? Só pra você saber. Que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação. Quem que o Messias chamou de raça de víboras? Não foram os judeus? Marasquinha, você tá escondendo as coisas aí, Marasquinha? E a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Ah lá, ele vai falar os versículos, parabéns de novo, rapaz. Ele vai falar o do acusador dos nossos irmãos que foi derrubado. Teve uma galera, se ele colocar esse versículo também, ele é brilhante, porque tem um versículo que diz que o Messias fala que assim como os filhos de Deus se fizeram carne, esses são os neutros, se fizeram carne, o Messias também se fez carne para vir aqui acordar os irmãos dele, né, mais novo, porque nós somos o irmão do Messias mais novo. Ele é o irmão mais velho, então ele veio aqui, né? Já tem outros que foram chutados aqui e levaram um cacete aqui também pelo Messias, tá? Eles apanharam no céu e apanharam na terra, tá bom? Esses daí o Messias chamou de raça de víboras. Diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, os céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Um dia pro diabo é 1000 anos. Um dia pro diabo é 1000 anos, tá? Por isso que ele fala isso, que cada dia que passa, pro Satanás já passou 1000 anos. Por quê? Porque ele tem pouco tempo. Então cada dia que tá passando aqui nessa terra, Satanás tá desesperado, tá? É por isso que tem aquela passagem que fala que pra Deus um dia é 1000 anos. Não, é o Deus desse mundo, ô seu imbecil do Rômulo Ribeiro.
E ele fala, o Samuel Benini tá falando do nosso Pai, o Altíssimo. Não, ninguém, em sã consciência, vai falar mal de um Deus de amor, do Pai, que é amoroso, bondoso. Não. Agora o Rômulo Ribeiro, judaizante da maçonaria, ele fala que a gente está falando do Pai. Não, a gente está falando do seu Pai, Rômulo Ribeiro, o imundo Deus de Israel. No livro de Enoque, também temos a citação que mostra que, na união dos anjos com as filhas linhagem de Caim, esses espíritos tiveram entrada em corpos humanos. Seus espíritos são os mesmos da queda. Eles têm o espírito de Caim, tá? O Rômulo Ribeiro e toda a raça imunda, tá? Nesse mundo aqui que caíram do céu. Eu tô dizendo assim, gente, porque o Messias disse raça de víboras, tá? Não tô falando assim porque eu odeio uma raça aqui na Terra, uma cor. Não, tô dizendo da guerra da Bíblia celestial. Tô dizendo isso, tá? Então, o Messias diz que tem uma raça aqui nesse mundo que ela é maldita por tentar dominar o céu à força. E quem que tá tentando dominar o mundo aí, hein? Quem que tá tentando fazendo guerras? Quem que é o povo de fazer guerras, hein? Que joga bomba no território dos outros e as notícias só ficam caladinhas. Aí depois o país atacam eles choram pro mundo inteiro. Estão sendo atacados. Você tá entendendo? Rapaz, tem muita coisa aí. Eu sei que o Samuel Benini e outras pessoas aí devem adorar muito o judaísmo e os judeus e o povo de Israel, os israelitas, os hebreus, né? A estrela de reenfante de Satanás. Eu sei que eles devem adorar isso daí, mas eu tô falando isso daqui porque eu tenho a minha fé e o Samuel Benini tem a fé dele. E o Rômulo Ribeiro tá bolado. Se ele tá bolado, a gente tem o mesmo ideal, pelo menos nisso, tá bom, Samuel Benini e companhias aí? Lugar onde esses espíritos foram arrojados. E eles precedem daqui. Aqui é seu lugar desde a queda. Enoque 15 diz: Vós éreis santos, seres espirituais, detentores de uma vida eterna, mas depois vos deixastes corromper pelo sangue das mulheres e gerastes filhos com o sangue carnal. E com isso, desejando o sangue humano, produzindo carne e sangue, vos igualastes àqueles que são mortais e transitórios. Por isso eu concedi a essas mulheres que com eles coabitaram, e com eles geraram filhos, que nada lhes falte sobre a terra. Vós, porém, fostes anteriormente espíritos eternos, destinados a seres imortais ao longo de todas as gerações do mundo. Por isso, eu não criei para vós mulheres, pois os espíritos do céu possuem no céu a sua morada. Os Nefilim, ou podemos traduzir como os nascidos da terra, termo também chamado de gigantes. Os gigantes, porém, que foram gerados do espírito e da carne, serão chamados na terra de espíritos maus. Eles também terão a sua morada na terra. Do corpo delas procederam espíritos maus, pois embora nascidos de humanos, é dos guardiões santos, o seu princípio e origem primária. Eles serão espíritos corruptos sobre a terra e assim chamar-se-ão. Os espíritos do céu, no céu têm a sua morada, mas os espíritos da terra, que na terra foram nascidos. O judaizante Rômulo Ribeiro diz pra vocês que essa terra será transformada, sendo que o Messias diz que essa terra se sucumbirá, tá? Vai ter um fim. Acho que não é sucumbir não a palavra certa, mas diz que o Messias, essa terra aqui, vai ter um fim, tá? Tá, gente? Então esses espíritos que são da terra, o Messias diz que ele não era desse mundo, que ele ia preparar lugar para nós. Mas o Rômulo Ribeiro não. Vai ter lá a cidade santa, que é de um povo chamado Jerusalém, a Nova Jerusalém, que essa terra vai ser transformada e todos os povos vão para lá, porque é Jerusalém que mata os profetas, né? Mas o Rômulo não te fala isso. Então é ridículo, gente, é ridículo como os enganadores fazem de tudo por dinheiro nesse mundo, os maçônicos, tá? Eles querem aprisionar vocês aqui, porque, segundo Satanás, no Velho Testamento, ele tinha o poder da morte. Ele era o que tirava a vida e ele era o que dava a vida. Então Satanás, ele fazia uma roda de Sansara por reencarnação aqui nesse mundo, cara, tá? E o Messias veio, destruiu isso, tomou isso dele, tá? Aí disse, ao homem morrerá apenas uma só vez. Acabou com Satanás. E o Rômulo Ribeiro prega isso até hoje, por quê? Porque ele pensa ainda, com aquela mente primitiva do dragão do Velho Testamento, que ele vai conseguir fazer as pessoas ficar reencarnando aqui. Mas não, Rômulo Ribeiro. Os do céu são do céu, da terra são da terra. Vocês que querem que a terra seja transformada, vocês vão ficar aqui até essa terra ser destruída. Nós que somos do céu, vamos vir com o Messias aqui destruir tudo, tá?